Vamos lá então, Chico, essa situação bem complicada mesmo. Esse rapaz de 39 anos, ele descumpriu uma medida protetiva existente contra ele. O que acontece é o seguinte, ele foi até a rua Joaquim da Rocha Medeiros, no bairro Vila Prado, em São Carlos, e fez diversas ameaças contra a sua ex-companheira. Ele queria porque queria que ela voltasse. Depois disso, é claro, ela chamou a polícia militar foi até a sua residência e enquanto ela contava ali a situação, ele fez uma chamada de vídeo para ela, dizendo que iria até a residência dela, iria matá-la e depois tirar a sua vida se ela não ficasse com ele. Pois bem, assim que isso aconteceu, os policiais ouviram uma grande pancada no portão, porque os policiais, inclusive a viatura na frente da casa, estavam dentro da casa conversando com ela. Ouviram a grande pancada, saíram para fora e adivinha? Era o cidadão aí, o apaixonadão, dizendo que tiraria a própria vida por amor com uma pedra que ele teria tirado contra o portão. É claro que ele foi preso ali e em flagrante e foi levado à delegacia da cidade, onde foi preso por violência doméstica e também ameaça e também descumprimento de medida protetiva, Chico. A gente observa essa situação acontecendo com frequência, a gente conta essa história, só que vou te contar, Chico, tá difícil, viu? A gente observa que as mulheres não têm nenhuma proteção, mesmo com a Lei Maria da Penha. Então ele disse que tiraria a própria vida se a mulher não o aceitasse de volta? Exatamente, o que é o que acontece na maioria das vezes, viu? Com frequência, inclusive. Ah, vá trabalhar, cidadão, vá trabalhar. Ele quer reconquistar a mulher, Maria, jogando pedras no portão, intimidando a mulher, que já tem uma medida protetiva. Se a mulher tem uma medida protetiva, é porque ele é uma pessoa agressiva. Ela não se sentia segura para continuar num relacionamento com ele, não se sentia acolhida, né? Que é o que a mulher merece. Então não se sentia abraçada. Buscou a justiça para ter direito a uma ordem judicial, que é uma medida protetiva. Aí o indivíduo vai lá, se você não me quiser, eu vou me matar. Ah, vá trabalhar, vá trabalhar. Chico, é um absurdo mesmo os crimes contra as mulheres, né? E isso tem aumentado dia após dia e não acaba nunca. O cidadão aí vai arremessar pedra na casa da moça como se ela fosse obrigada a ter qualquer tipo de relacionamento com ele. Não tem. E ela fez certíssimo de denunciar e ainda bem que ele foi preso. Gostaria de relembrar também que ontem nós tivemos a entrevista aqui com a Ana Carolina, mãe da Isabela Nardoni, e nós comentamos um pouquinho aqui sobre as questões dos crimes contra crianças e mulheres, que vai ser aí as principais pautas dela quando assumir o cargo de vereadora em São Paulo. E um dos motivos apontados é que as mulheres permanecem em relacionamentos abusivos por muito tempo, muitas vezes porque a mulher às vezes não tem um emprego, não tem como se sustentar e acaba permitindo aí esses abusos relacionados aos companheiros, né? Às vezes a mãe, né, tem um filho e permanece nesse relacionamento para tentar cuidar dos seus filhos e isso realmente é um problema muito grave que a gente vê. E uma das ações que a Ana Carolina pretende fazer é dar a assistência acolhida para essas mulheres, para que elas consigam sim se restabelecer financeiramente e sair desses relacionamentos abusivos. É o que a gente espera que aconteça, né? E gostaria de lembrar aqui, Chico, só para finalizar, que a lei que pune feminicídio, né, que é o crime contra a mulher em função dela ser mulher, aumentou de 20 para 40 anos, tá? Então, o presidente Lula assinou, eu acredito que foi na semana passada, né? Ele sancionou essa lei aprovada no Congresso, né? Exatamente, né? E com isso, os crimes de feminicídio passaria de 20 para 40 anos de prisão. E a gente espera que isso aconteça, né? Mas, que tenha... Maria, tem um trecho de um poema do Drummond que fala assim: os lírios não nascem das pedras. Então, a gente vai fazendo lei, mas não tem aplicabilidade prática, porque a sociedade tem uma dificuldade muito grande de amadurecimento. O homem tem uma dificuldade grande de entender que não é não perante a mulher. Araraquara tem uma rede protetiva bastante interessante para as mulheres. Eu espero que essa colega tenha procurado o Centro de Referência da Mulher, que tenha sido acolhida, e se não o fez, ou se tem dificuldade de fazê-lo, que procure aqui
o suporte do nosso jornal, que certamente nós estaremos à disposição. Nascimento, eu acredito que o endurecimento da lei é mais claro, né? É mais um artifício que a gente tem aí, né? Ter a lei a nosso favor ajuda muito, sim, né? Porque aí o homem começa a ter medo também, né? Ter medo de ser preso, ter medo de passar muitos anos na prisão em função de uma agressão. Então, acredito que colabora, sim, esses pacotes para nós, mulheres da sociedade. E a gente vai mantendo esse tipo de gente na cadeia e a gente vai mantendo mesmo, né, com o dinheiro dos nossos impostos. Por isso que eu sou favorável, Karen, a preso trabalhar para se manter no sistema prisional. Porque veja a contradição. O canalha, o safado que agride a mulher, o cara que mata a mulher, o traficante, ele custa, em média, R$ 2.500, R$ 2.600 por mês para o Estado. Ou seja, para o povo brasileiro. E o cidadão que trabalha o mês inteiro, que depende de um salário mínimo, recebe cerca de R$ 1.500. Então, para você perceber como a coisa está errada. Então, foi preso, tem que trabalhar para se manter no sistema prisional, para pagar a sua alimentação, para pagar os custos quando você precisa de ir para a enfermaria do sistema prisional. Eu entendo que tem que ser assim, porque senão também chega uma hora que o criminoso que pratica pequenos delitos, ele fica muito tranquilo. Fico lá um mês, volto a praticar o crime, volto para lá de novo. Tem criminosos com essa mentalidade. Sim. Eu, como a maioria das pessoas me conhecem, sabe que eu cresci ali na região periférica e lidei muito de perto com essa questão do crime. Você cresceu em Araraquara, em que região? Sim, ali na região do Adalberto Rocha, região norte. Isso. Então, ali, eu cresci vendo todos os crimes, todos os tipos, de todas as formas acontecerem. E o que eu vejo até hoje é que o que acontece depois? Como foi comentado aqui, é uma violência doméstica, uma violência contra a mulher. O que acontece depois? Ele descumpriu a lei. E o que vai acontecer agora? A gente sabe que não vai acontecer nada demais com esse cidadão, senão isso não aconteceria. Isso se ele não sair na audiência de custódia. Exatamente. Entende? Eu também compartilho da mesma ideia que você, de que sim, os presos deveriam ser obrigatório, todos os presos pagarem as próprias dívidas, porque é uma dívida que eles deixam para nós. E a gente, como cidadão de bem, que eu me coloco como cidadão de bem, nós que estamos aqui, pessoas dignas, que trabalham, honesta, que não cometem crime, a gente não tem que pagar pela dívida deles. Eles que têm que pagar por essa dívida. Não tem que ser um custo para nós. E é isso. Agora, essa questão aí do crime, dele estar ali descumprindo uma ordem, né? eu acredito que teria que ter uma lei, como a gente estava falando agora de leis, acredito que teria uma lei ainda mais complexa, para caso isso seja descumprido. Não que a gente só sabe. Em caso de feminicídio, mas de medida protetiva. Porque eu entendo o que você está falando, porque quando o cara descumpre a medida protetiva, ele está num processo de cometer um feminicídio. Sim, com certeza. É um processo. Ele não mata a mulher de uma hora para outra. Né? Ele começa agredindo de forma verbal, depois evolui para um empurrão, depois para tapas, para socos, e chega um momento que isso se torna tão violento que ele tira a vida da mulher. Sim. Então, você tem que já evitar o Estado, por meio de legislação, que essa violência evolua. A partir do momento em que ele já encostou na mulher de forma agressiva, Rodolfo, ele já tem que ser punido para refletir por muito tempo do que ele cometeu. Ele tem que entender que se ele quiser reconquistar a mulher, não é por esse caminho. E que a mulher não pertence a ele. Então, ou a gente muda desde o início, ou vai ser muito difícil consertar lá na frente. Eu fico vendo, sabe, Chico, que os casos são recorrentes. A quantidade de casos de agressão contra a mulher vem crescendo. Ao invés de diminuir, vem crescendo. Ou esses casos estão ganhando visibilidade de todos os veículos de comunicação, ou esses casos eles vêm aumentando de verdade. Isso precisa ser averiguado diante da Delegacia da Mulher, quantas denúncias são feitas, não é? Quantos boletins de ocorrência são realizados, tanto de maneira virtual quanto de maneira presencial, porque existem essas duas formas de serem apresentados aí o boletim de ocorrência. Mas a agressão contra a mulher não é somente a agressão física. Nós temos uma agressão psicológica muito mais comum dentro das famílias brasileiras e dentro das nossas famílias em Araraquara.
onde a mulher fica subjugada financeiramente, onde o homem, não é, escraviza a mulher através da dependência financeira, ele faz chantagem com a mulher por conta da dependência financeira, não é? Ele menospreza a mulher, ou ele comete traição, adultério, etc., por conta da questão da dependência financeira. Então, nós precisamos olhar diversas formas de violência. Não só a extrema, que seria a violência doméstica, com agressão, arma branca e etc., etc., mas também outras formas de violência. A psicológica, a coação, não é? A posição que essa mulher ocupa dentro de casa, no lugar de fala, na sociedade. Então, tudo isso precisa ser muito bem averiguado. E olhar a mulher como uma semelhante, não é? Não como um objeto, como algo que eu possa usar e descartar. Olha, você escutar relato de mulheres que foram agredidas de diferentes maneiras é muito difícil, dói o coração, a gente se comove, a gente fica bastante impactado de escutar relatos dessas mulheres, não é, que são vítimas de diferentes formas, não só esse tipo de situação como nós estamos tratando aqui hoje na mesa, nesse caso pontual, mas também em tantos outros casos. Olha, é muito difícil. Você está do lado de uma mulher, você escutar a história dela, não é, de manipulação, de agressão psicológica, de coação, sabe? Frases pesadíssimas, cala a boca, senão eu vou te matar, ameaça de morte, sabe? Ameaça de abrir o portão e colocar a mulher para fora. São situações terríveis. Então, ou seja, nós chegamos ao conhecimento de alguns casos que ganham a mídia, que ganham repercussão na nossa cidade e no Brasil. Mas quantos casos de mulheres que sofrem nas noites, nas caladas, nas madrugadas? Então, a gente precisa cada vez mais oferecer instrumentos para que essa mulher seja acolhida e acompanhada, Chico, porque diante desse caso, a impunidade, a polícia no quintal e o camarada vai lá e dá pedrada no portão, ou seja, ele tinha mais ou menos certeza da impunidade, não vai virar nada. E tem que ter uma rede de proteção a essa mulher. Tem que ter uma rede de proteção para a mulher, porque, por exemplo, às vezes ela tem medo de denunciar e ela diz assim, eu vou sobreviver com o quê? Porque ele é o único provedor da casa, ele é o único que traz a renda para dentro de casa. Como é que eu vou sustentar os meus filhos? Então precisa ter uma rede de proteção, não só contra o agressor, mas também como uma independência financeira. Sim. Né, Maria? Precisa ter isso, porque as mulheres aqui representadas na nossa mesa, e você que nos assiste e nos acompanha agora pelo Grande Jornal da Morada nesta manhã, as mulheres precisam ter uma rede de proteção, precisa ter trabalho, precisa pensar essa mulher, uma moradia, porque às vezes ela está sendo ameaçada naquele lugar, precisa morar em outro lugar. Mas a grande diferença, Rodolfo, se você me permite, a grande diferença entre o Brasil e países mais avançados é que nesses países mais avançados, o que determina a relação social é a certeza da pena. E no Brasil, o que determina as relações sociais é a certeza da impunidade. Muitas vezes só o endurecimento da pena acaba não sendo efetivo justamente porque a polícia acaba não conseguindo cumprir isso por vários motivos, né? Gostaria de até compor aqui a fala do Rodolfo, né? Que a violência não acontece de imediato. O cidadão não chega lá pela primeira vez e joga a pedra lá no portão dela, né? A violência ela vai acontecendo aos poucos. E até, não sei se vocês já ouviram falar sobre o sapo na panela, aquela analogia que fazem, né? Que quando você joga o sapo na água quente, ele percebe que está muito quente e pula fora, né? E ao contrário, quando você coloca o sapo na água fria e vai esquentando aos pouquinhos, ele não percebe que a água está esquentando e ele morre ali cozido, né? Então, o que acontece com as mulheres é mais ou menos isso, né? As violências vão acontecendo aos poucos. É uma agressão ali psicológica, é uma agressão verbal, né? E ela vai aceitando aquilo aos poucos, até que chega no momento dela sofrer realmente uma agressão, uma pedrada no portão, uma facada, né? Então, assim, as mulheres têm que achar uma rede de proteção, uma maneira que seja efetiva. E eu até diria para as mulheres aí, como uma forma de conselho, né, ou pelo menos para que elas possam pensar sobre isso, pesquise o histórico do seu companheiro, né?
É muito importante isso. Muitas vezes ele já tem boletim de ocorrência anterior de agressão contra a mulher e a mulher não sabe disso. E a mulher então vá precisa atrás. ficar atenta aos sinais, né? Sim, os sinais são muito Isso que importantes. precisa. Chico, é interessante porque às vezes já, por exemplo, na adolescência, a pessoa está namorando com alguém e vê alguma atitude. Ah, mas ele vai mudar. Ah, mas ele não vai fazer isso. Ah, daqui a pouco a gente casa. Esse ciúme doentio que ele tem agora, ele não vai ter depois. Ele não vai tomar essas atitudes. É porque a gente vai estar casado, vai estar próximo, vai estar junto, vai ser diferente. Não é diferente. Fique atento aos sinais. Tem que ficar atento aos sinais. Se quando namora já tem sinais de violência, quando casar, pior ainda. E aquela situação também. Muitos juristas, Chico, acabam criticando a questão do, principalmente o pessoal da área de processo penal, falando, né, o que se fazer. Por exemplo, a Maria falou do endurecimento da lei. Só que muitos juristas, principalmente da área do processo penal, eles falam, mas é um preso, é um detento que é diferente dos outros, né? Como que você vai ressocializar? Ele não é aquele criminoso, geralmente, assim, que rouba, que pratica um sequestro, né? Que faz outro tipo de crime que o sistema judiciário está mais acostumado, né? Então, ele matou. Nós trouxemos o caso na semana passada, onde o rapaz acabou matando a vizinha, ele já tinha 2 homicídios, feminicídios, se eu não me engano. Então, assim, 3 feminicídios. Já tinha matado a avó, inclusive. Estava solto. Facadas. Ou seja, então você tem certas situações que o próprio judiciário fala, mas ele é um detento diferente, ele é um preso diferente. Ele não tem que ser diferente. Ele tem que cumprir as normas, como o Chico falou, a questão do trabalho e tudo mais, precisa ser revisto. O nosso próprio Código Penal, apesar do pacote anticrime e outras mudanças, ele é de 1940, Chico.